Em 2013, a Fundação Joaquim Nabuco entrevistou gestores e delegados da Polícia Civil de Pernambuco. À época, o programa Pacto pela Vida, do governo estadual, criado em 2008, alcançava êxito no objetivo de reduzir o número de homicídios em Pernambuco. Em 2014, a maioria dessas entrevistas foi perdida. O que você assiste neste documentário é parte do material recuperado. O Pacto pela Vida tinha como objetivo reduzir o número de homicídios, chamados no jargão técnico de CVLI, crimes violentos letais intencionais. A meta era reduzir os homicídios a uma taxa de 12% ao ano. O programa articulava a repressão qualificada da criminalidade com ações de prevenção social da violência, a partir da gestão policial de áreas territoriais de maior incidência criminosa. Para isso, investiu em inteligência e informação. Comandado diretamente do gabinete do governador, o Pacto pela Vida agia principalmente por meio da Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, os órgãos operativos da Segurança Pública de Pernambuco. Para atingir os objetivos e as metas definidas, a Polícia Civil investiu na identificação e na repressão de grupos e organizações criminosas que atuavam no tráfico de drogas e no extermínio de pessoas, inclusive com envolvimento de agentes públicos. No primeiro ano de existência do Pacto pela Vida, Pernambuco registrava um número de 4.634 mortes. Durante o primeiro mandato de Campos, houve redução desses números, o que ajudou a reelegê-lo para um segundo mandato. Entre os anos de 2009 e 2013, houve uma significativa diminuição das taxas de homicídio. Em 2009, a redução foi de 12%. Em 2010, chegou a 14%. Com o Pacto pela Vida, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, foi expandido. A Polícia Civil criou equipes de policiais responsáveis por atuar na investigação por regiões do Estado, mas com prioridade para a região metropolitana do Recife. A coordenação do programa monitorava 26 áreas integradas de segurança, com o objetivo de identificar autores de homicídios, investigar ameaças de morte, além de realizar o cumprimento de mandados judiciais de prisão dos acusados de homicídio e de apreensão de armas. Tarefa que não é fácil aqui, porque Jaboatão e Moreno, né, além da extensão, é uma população grande, e com um histórico de muito problema de violência, de modo que a gente tem aí uma taxa em torno de 50 mortes por 100 mil habitantes, o que é alto, considerando o que estabelece a Organização Mundial da Saúde, mas já tivemos aqui uma taxa de mais de 90. Então, assim, ao longo dos últimos anos, a gente vem conseguindo uma redução. O nosso foco é o homicídio, por conta da meta de resultado que a gente tem, né, do Pacto pela Vida,
Mas a gente tem uma série de operações que precisam ser cumpridas. Aqui a gente tem muita incidência de droga, então aumentou a quantidade de pontos debelados, que é aquelas prisões de ponto de venda de droga, mas não aumentou a quantidade de apreensão, porque ela está bem pulverizada e atinge muito jovens, né? Começando já, ainda menores de idade, a consumir, a vender a droga. Eu considero a droga o maior problema nosso aqui, porque a droga é um fator criminógeno. Então a pessoa, para adquirir a droga, pratica crime, né? Para manter o vício, pratica crime, para manter o território da venda, pratica crime, usando a droga, influenciada por ela, pratica crime. Então a droga seria talvez nosso maior problema. Em 2013, o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais era composto por 4 delegacias especializadas. A Delegacia de Roubos e Furtos estava voltada para crimes de grande repercussão à época, como assaltos a bancos. A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos buscava investigar e desbaratar atividades de quadrilhas que realizavam desmanches e adulteração de veículos. Além destas, havia a Delegacia de Roubos e Furtos de Carga e a Delegacia de Repressão ao Estelionato. Eu tenho uma demanda elevadíssima de crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Eu tenho muitos registros nesse sentido. Eu tenho uma grande demanda de crimes contra o patrimônio, furto e roubo em específico. Tenho uma demanda significativa na área de estelionato também. Tenho muito tráfico de drogas na área, porte de arma de fogo. Então, é literalmente uma diversidade de crimes em que eu não tenho como dizer um que mais se destaca. Segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública em Pernambuco, durante os anos de 2015 e 2016, 54 policiais civis e militares foram mortos, 7 em serviço e 47 em folga. Do total de baixas, apenas 13 eram policiais civis. Em 2004, foram registrados 17 homicídios decorrentes de enfrentamento com policiais militares e civis, os chamados autos de resistência. Em 2017, o número subiu para 123 mortes, um aumento de mais de 600%. Do total, 106 mortes envolveram policiais militares e 17 policiais civis. A prática do auto de resistência encontra amparo legal no artigo 292 do Código de Processo Penal, que diz: se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante, ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por 2 testemunhas. Contudo, o artigo não define quais são as regras para a investigação em eventuais casos de excesso por parte da força policial. E nossa função primordial aqui é investigar 2 tipos de crimes, que é a extorsão, exigir, né, que uma pessoa faça ou deixe de fazer, né, algo mediante ameaça. Normalmente a exigência é pecuniária, mas não somente ela. E o outro crime é o crime de extorsão mediante sequestro. Rasteiramente falando,
a pessoa é arrebatada, é mantida em cativeiro e, do outro lado, um criminoso exige um resgate, normalmente em dinheiro, na condição de libertar essa pessoa. Além da parte de investigação propriamente dita, nós também temos uma parte operacional, que ela é aplicada nesses dois crimes. Por exemplo, num estouro de cativeiro, identificou o cativeiro, nosso grupo operacional vai lá com a finalidade de resgatar essa vítima, né? Logicamente preservando a vida dessa vítima e a própria vida. E até do perpetrador também. Eu ligo para o povo, falo com o pessoal da patrulha lá naquele local, do guarda municipal daquele local, da PM daquele local, do rodoviário federal daquela situação. Não fico só por telefone não, porque o telefone não dá para prender, dá para capturar todas as informações que eu preciso não. Como é o clima aí, tá chovendo, qual a hora que o cara chega para traficar, para vender o entorpecente. São detalhes que eu tenho que chegar lá para entender o lugar e poder efetuar a prisão com sucesso. E muito raramente tem dado errado, viu? Na maioria das vezes nós temos conseguido aí, com essa técnicazinha simples, com essa técnica simples, conseguido aí prender diversos traficantes. A nossa grande dificuldade nesse aspecto da condução da negociação para que a resolução seja que aquela pessoa volte para casa com ou sem pagamento de resgate é tentar intervir para que aquela negociação saia a contento. De que forma? Normalmente que não seja pago aquela importância. Se for pago, que seja uma importância bem inferior à exigida. Por quê? Porque pagamento de resgate, primeiramente, ele não é garantia de libertação de vítima. Pagamento de resgate, você vai capitalizar uma quadrilha e vai estimular que não somente ela, mas que outros criminosos, né, possam praticar esse tipo de crime. Porque só a polícia que está preparada para intervir, né, que tem a técnica de negociar com esse tipo de criminosos. Os delegados entrevistados no ano de 2013 apontavam as mais variadas carências estruturais da Polícia Civil, como a precariedade dos equipamentos de tecnologia da informação. A conexão com a internet era considerada de baixa qualidade, impressoras defasadas e inexistência de equipamento audiovisual, como filmadoras e câmeras fotográficas. Naquele ano, ainda era comum fazer cópias de autos de flagrante delito em papel carbono. Mesmo a estrutura física das delegacias era muito restrita. Um espaço reduzido acomodava diversos setores. Com isso, a questão do sigilo dos depoimentos, em casos mais relevantes, era prejudicada. Um escrivão tinha que sair quando o outro tomava um depoimento. A autuação de flagrantes simultaneamente era impossível, pois não havia possibilidade de imprimi-los ao mesmo tempo. Também não havia espaço para uma sala de reconhecimento. Em 2019, a chefia de Polícia Civil informou que, em relação a equipamentos necessários ao trabalho policial, todas as delegacias estão, atualmente, conectadas à internet. Estas unidades possuem impressoras, mas não dispõem de câmeras fotográficas, filmadoras e aparelhos para gravação audiovisual. A cidade do Paulista tem uma densidade demográfica muito grande, razão pela qual tem 3 delegacias aqui. Tem a de Maria Farinha, tem a do Janga e temos a nossa. As do Janga e de Maria Farinha, elas conseguem atender a demanda porque elas se limitam à área do litoral. A delegacia que abrange a área central de Paulista, nós temos uma certa problemática, porque, como eu lhe disse, é uma delegacia para mais de 100 mil habitantes. Então, nós temos uma demanda gigantesca aqui. Para você ter uma ideia, eu tenho um registro diário de BOs, em média de 20 BOs por dia. Isso assim, num dia tranquilo, sem ser um dia excepcional. Se um dia for um dia fervoroso, nós temos 30 BOs registrados tranquilamente. Então, podemos dizer que nós fazemos o possível para atender da melhor forma, mas acredito que ainda não seja da forma satisfatória para a população. Em cada investigação é necessário, no mínimo, 6 ou 7 depoimentos, 2 ou 3 perícias. Então, fora as acariações, as apreensões, multiplique isso por 55, que é a minha média de remessa. 55 inquéritos por mês. Imagine 10 pessoas, são necessárias aí por baixo 550 intimações. Imagine aí viaturas, servidores para fazer todas essas intimações desse pessoal. Então, eu entendo que é pouco o efetivo, mas a realidade é essa. Nós temos aqui 4 delegados, que aí eles fazem um turno, um revezamento de 24 por 72 horas, e aí você tem um delegado todos os dias durante o mês inteiro.
E essas turmas são compostas pelo chefe, o comissário, né, que é o coordenador setorial, o chefe da parte administrativa, e tem o chefe de cartório e as outras pessoas que atuam ali na produção do BO, na organização das coisas. São turmas formadas geralmente por entre 7 e 8 pessoas com o delegado, né, que aí ele atua quando chega aquela demanda, aquela urgência, geralmente trazido por policiais para a delegacia. E aí tudo que é produzido pelo plantão, ele é encaminhado para a delegacia, para o distrito, né? E aí é você verificar se é suficiente aquele material produzido pelo plantão, se ele é suficiente para que você encaminhe para o Poder Judiciário, ou se é necessário mais ingerências, mais investigações, que aí você vai determinar ao seu efetivo que produza. Nós temos um registro BO, faça as contas, um registro BO diário de 20 BOs por dia, no mês, você está numa média de 20. 20 vezes 30 vai dar 600, mas eu não tenho uma média de 20. Eu tenho uma média de 21, 27, 26. Você arredonda, tem mês que tem 800 registros de ocorrência. Para um delegado só despachar 800 BOs por mês, eu tinha que parar e não fazer mais nada. E aí muitos BOs eles vão se acumulando, então muitos procedimentos vão ser feitos de uma forma mais lenta, não vão ser, os BOs não vão ser despachados naquele mês em que foram registrados, e aí nós não vamos ter o termo circunstanciado feito naquele mês em específico, vai ficar para o mês seguinte, e aí no final das contas a população acaba com um prejuízo. Em média, só para você ter ideia, num flagrante tem 30 páginas. Comunicação juiz, promotor, defensor, comunicação à família, depoimento do autuado, da vítima, depoimento das testemunhas. Quando acaba tudo isso, ainda tem que levá-los ao COTEL ou ao Bom Pastor, tem que levá-los ao IML ou ao Instituto de Criminalística. Dados de 2019 da Polícia Civil afirmam que existem 219 delegacias que cobrem 488 bairros da região metropolitana do Recife. Atualmente, entre a capital, a região metropolitana e o interior, são 70 delegacias especializadas. As áreas são de repressão à intolerância esportiva, homicídios, de crimes contra a ordem tributária, de crimes contra o consumidor, de polícia interestadual e capturas, do meio ambiente, de operações especiais, de crimes cibernéticos, de polícia interativa, de atos infracionais, de crimes contra a criança e adolescentes, de desaparecidos e proteção à pessoa, do idoso, de roubos e furtos, de repressão ao estelionato, do turista, de delitos de trânsito, de repressão ao narcotráfico, de repressão ao crime organizado e de atendimento à mulher. O efetivo é outro aspecto complicador para as instituições da Defesa Social de Pernambuco. Não é diferente com a Polícia Civil. Os delegados entrevistados apontaram um número insuficiente de delegados, agentes e escrivães. Mesmo aqueles que já estavam nas carreiras policiais tinham dificuldade em obter reciclagem e capacitação profissional. Por outro lado, os delegados afirmaram que muita gente opta pela carreira policial apenas por salário e estabilidade e esquece que, nessa atividade, é absolutamente necessário ter vocação. Aqui em Jaboatão, a relação polícia-habitante ela é muito ruim. Bem abaixo da média do estado. A gente tem um projeto, esse projeto é até nosso, eu fiz aqui em 2005, quando passei por aqui na Delegacia de Prazeres. E agora a chefia de polícia está patrocinando esse projeto e a gente tem uma sinalização de que realmente haverá a concretização disso, que é a criação de uma delegacia na Muribeca. Mas talvez isso seja pouco, a gente precisa de mais estrutura aqui. Por exemplo, lá nos Curados, uma demanda muito grande lá, desenvolvimento que está havendo lá, e a gente tem lá cerca de 80 mil habitantes. E eles são atendidos pela delegacia de Cavaleiro, que é bem distante. Então a gente tem demanda aqui, deve ser criada a delegacia da Muribeca, creio que a gente precisa ainda criar a delegacia no Curado, precisa melhorar a estrutura dos plantões, a gente precisa ter mais plantão, porque a demanda é muito grande. E mesmo nas delegacias, a gente ainda não tem o efetivo adequado. Nós temos 2 descaracterizadas e uma caracterizada. Não é um número suficiente. Houve, na verdade, um corte aqui. A gente teve 2 viaturas, elas foram recolhidas, né?
que eram 2 viaturas caracterizadas. Eu não me importaria nem que fossem recolhidas, desde que fossem trocadas por viaturas descaracterizadas. Como a polícia judiciária ela trabalha mais com investigação, então é necessário que ela se misture mais, que até o veículo que ela utilize seja um veículo comum. Eu acho que esse número 3 ele é insuficiente para atender, mas aí a gente sempre, como eu falei, a gente conta muito com a boa vontade de policiais, que inclusive seguem com seus carros ou com moto. Eu vou passar por tal lugar, vou fazer aquela diligência e tal. 3 não é um número suficiente, não, de maneira nenhuma. A gente tem só na Delegacia de Prazeres quase 1000 boletins de ocorrência mês. É uma demanda muito grande que a gente atende aqui e assim, a gente tem que muitas vezes dar um retorno também à sociedade, né? A gente chegou a promover na Delegacia de Prazeres, que é a maior circunscrição que nós temos, nós chegamos a promover mutirões aqui. A gente convocava de outras delegacias para atender a demanda aqui, fizemos mutirão para fazer os termos circunstanciados de ocorrência, que é o procedimento em razão de crime de ameaça, né? Então a gente, às vezes, puxa de outro canto para poder tentar resolver uma demanda ali que deu uma reprimida, né? E a demanda é muito grande, é muita coisa. O meu carro tem que estar, no mínimo, com relação à motorização, à altura do criminoso. Então, o criminoso ele não é tão trouxa a ponto de... Ele sabe que a polícia pode intervir e ele tem que estar preparado para se evadir. Então, ele não vai praticar o crime, por exemplo, com um veículo motor 1000 cilindradas. Ele está com um veículo potente, né, para ele conseguir se sair daquela situação. Eu já tomei poeira na cara, eu num Gol e o cara num Astra, né? Então, eu só vi a luzinha traseira indo embora. Viaturas policiais, elas são muito exigidas, sejam as caracterizadas ou descaracterizadas. Os meus amigos brincam dizendo que se entrar um Gol prata numa favela, com toda certeza é a polícia entrando na área, né? E aí você vê quais são as viaturas caracterizadas da Polícia Civil. Gol prata. E aí a gente enfrenta realmente essa dificuldade. Então, assim, se a gente pudesse contar com outros veículos de outras cores, seriam bem mais interessantes. Veículos que não atraíssem tanta atenção. Kombi, Fusca. Então, veículos diferentes, entendeu? Mas aí a gente tenta dar o jeitinho brasileiro e aí coloca um adesivo a gente providencia adesivos de empresa, se veste, faz uma história de cobertura e tudo mais, para ver se consegue passar e fazer aquela investigação. Segundo o governo estadual, em janeiro de 2018 foram nomeados mais de 800 policiais civis, além de 400 servidores da Polícia Científica. A Zona da Mata e o Agreste receberam 46% dos policiais civis formados. Um total de 23% foi lotado no Sertão. A região metropolitana recebeu 10% desse contingente. Os outros 21% foram direcionados para as unidades especializadas, como o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP. Sobre o procedimento legal e interno da lavratura dos boletins de ocorrência, os conhecidos BOs e dos termos circunstanciados de ocorrência, os TCOs relativos aos crimes de menor potencial ofensivo, no âmbito exclusivo da Polícia Civil e antes da sua remessa ao Ministério Público Estadual, a resposta dada pela Polícia Civil segue apenas o que estabelecem os dispositivos legais, a Lei dos Juizados Especiais e o Código de Processo Penal. Assim, o procedimento policial interno relativo aos TCOs não se encontra registrado no Banco de Dados da Polícia Civil. E, internamente, no âmbito da atribuição do delegado de polícia, nesses casos específicos, a Polícia Civil informa que o procedimento a ser seguido por essa autoridade policial, ou seja, o delegado, varia dentro dos limites legais, bem como guarda especificidade diante do caso concreto. O Código de Processo Penal determina que o inquérito
será enviado à justiça e com ele deverão seguir todos os objetos apreendidos. Deste caso, o que a justiça faz? Ela recebe o inquérito e diz: os objetos eu não quero não, eu não tenho onde guardá-los. É obrigação deles, do judiciário, do depósito, do Tribunal de Justiça providenciar depósito para os veículos, para os carros, etc. Mas aí eles dizem: não, eu não recebo o crack, eu não recebo a maconha, eu não recebo as armas, eu não recebo os carros, eu não recebo os celulares, eu não recebo nada. Então, as delegacias têm funcionado atualmente como verdadeiros depósitos, como extensões dos depósitos judiciais. Então, isso é um grande problema, não é só aqui. Todas as delegacias que eu passei, tinha esse mesmo problema. Nós não temos depósito para guardar as apreensões. Então, quando eu cheguei aqui, como eu lhe disse, eu estou à frente da Delegacia de Paulista há 1 ano. E as 2 salas de reconhecimento, elas já estavam sendo utilizadas para depósito do material apreendido, que nós não conseguimos remeter ao fórum, porque o fórum também está com problema no depósito dele, está superlotado, então eles não estão recebendo algumas apreensões. E esse material está dentro dessas salas. Eu já tentei, inclusive, fazer a remessa de alguns, mas alguns conseguimos remeter, mas outros não. E tentei também, pensei em tirar de lá, mas aí eu não tenho aonde colocar, porque eu não tenho sala disponível, e se eu colocar do lado de fora, eles ficam expostos à chuva, expostos a qualquer outra intercorrência que venha a acontecer, e eu não posso fazer isso porque são apreensões. Então, nós temos, mas não utilizamos as salas de reconhecimento. A Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública, DECASP, ganhou protagonismo a partir de 2015, sob a gestão da delegada Patrícia de Oliveira Domingos. O objetivo era incrementar o combate à corrupção na administração pública. A DECASP ainda atuou em 204 buscas domiciliares, 9 afastamentos de cargo, incluindo a de um prefeito em exercício e 5 vereadores. Foram 10 operações que resultaram na desarticulação de quadrilhas responsáveis por prejuízos calculados em 254 milhões de reais. Foram 38 prisões e 67 mandados de busca e apreensão. A delegacia recuperou ativos financeiros da ordem de mais de 3 milhões de reais em espécie e mais de 10 milhões de reais em bens sequestrados. Em parceria com o Ministério Público Estadual, a DECASP contribuiu para a primeira delação premiada realizada em Pernambuco. A DECASP deixou como saldo um total de 15 operações de repressão qualificada, que resultaram em 49 prisões de agentes políticos, servidores públicos e empresários. Ainda assim, o governador Paulo Câmara extinguiu a Delegacia de Combate à Corrupção no final de 2018, com o apoio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Patrícia de Oliveira Domingos ainda era titular da DECASP quando da extinção da delegacia.